estágio agora. Entendi. Mas eu vi que vocês estão. Agora vocês vão ter uma nova sede, né? Isso, então, o site ele está desatualizado. Já mandei agora o texto lá para quem vai nos ajudar, porque também há uns anos atrás a gente teve que a gente tem voluntários e tem prestadores de pena, né? Que a gente se inscreveu no nesses tribunais de justiça de coisas mais brandas, digamos assim, tipo crimes do colarinho branco que se chama, né? Que daí Aham. não tem nada a ver com violência, assim, é mais crime de sonegação de imposto, coisas desse Ah, tipo. que tem que E pagar a aí, cesta básica e tal. isso, daí em vez de pagar a cesta básica, eles pagam com serviços. A sentença é prestar serviço à comunidade. E aí a gente recebe essas pessoas, a gente se inscreveu para receber, né? Então isso é uma fonte de voluntários, digamos, né? Voluntários obrigados, digamos assim, Aham. né? O paradoxo da palavra, mas é voluntário que está lá, né? Ajudando porque foi determinado pela justiça, mas são sempre pessoas muito legais que a gente tem recebido, apesar do que elas fizeram, a gente não está lá para julgar ninguém, né? Mas são pessoas que têm nos ajudado muito. E aí um desses a gente pediu para ele desenvolver o site, porque ele tinha lá, ele tinha dono de um monte de empresa e uma delas era de tecnologia que fazia site também. Ele fez para nós o nosso site, só que a gente fez ele em WordPress, né, que eu pedi porque era uma forma da gente ter acesso, né, para poder qualquer um ser treinado para. Mas no final nunca a gente não conseguiu Uhum. dentro da ONG alguém que se dispusesse a atualizar. Então ele está super desatualizado esse site. Estamos esperando aí mais um voluntário que possa, Aí, ó. né, trabalhar nessa área para nos ajudar a estar tá sempre atualizando, tá melhorando aí essa comunicação, né? Boa tarde, É, boa tarde. oi, Dando só um oi, hein? Thiago. Isso mesmo. Muito prazer. Bem, muito prazer. Se quiser abrir a câmera, senão tá tudo certo também. Olha, infelizmente nesse computador eu tô sem. Tá sem câmera. Tá, Tudo certo. bem. Mas, Juliana, eu queria até te perguntar se tem problema se a gente gravar pra Não, depois, na hora de passar pros documentos. Pode ser? se tu quiser, eu tô transcrevendo ela pelo Tact, não sei se tu conhece, mas eu Ah, que posso legal. te enviar o resumo daí. Pode ser também. Ótimo, Vai ser ótimo. perfeito. Obrigada. E aí fica gravadinho ali. Por isso que quando a gente começa a reunião, daí se apresenta bem, diz, sou daqui, dali, que daí fica no resumo também da reunião, né? Ah, Sim, bem show. melhor. Vou até pegar Isso, essa dica. tá bom. É, ele é uma extensão do Google, é o Tactic. Bem Tact. legal esse. É, nem como se fala, TAC, Tactic, TIQ. Então vamos lá. Daí eu estava contando para vocês que a gente, né, tem essa dificuldade, enfim, né? E aí para a comunicação com para fora da instituição, ela se dá de uma certa forma assim dentro do que a gente pode fazer. Não é o cenário ideal porque nós não temos ali um time de comunicação, eventualmente para alguma coisa específica, alguém vem e ajuda, né? Aí agora a gente tem uma vizinha ali que às vezes vem fazer uns vídeos bacanas, daí às vezes sai umas coisas nas redes sociais, mas não Sim. é uma coisa fixa assim. E aí te contando sobre a nova sede, e era o que eu estava querendo começar a falar antes dos seus colegas entrarem, era que finalmente a gente está nessa sede, né? Vocês devem ter visto ali no site, mas ela já está pronta, assim, a gente já recebeu a sede, já recebeu o chão, né? Já está sob nosso nome e a gente já construiu uma parte na CI e a parte da AVL, que é a área verde de lazer, isso é controlado pelo diretor da cidade, mas é tudo um terreno só, tá? Só para vocês, para explicar bem tecnicamente para vocês, mas é um terreno só que a gente está, né, à medida que vai entrando o dinheiro, vai terminando a construção, mas as salas de aulas estão construídas. E eu estava contando isso para vocês porque isso tudo, toda essa ideia começou de uma, mais ou menos disso que a gente está fazendo aqui. Foi um grupo de estudantes de administração da UFSC, que eu vou te dizer, há uns 10 anos atrás ou mais, tá, de uma disciplina de planejamento estratégico, que veio querer ajudar também, analisando com a gente de um jeito, de outro lá, identificamos que dentro do formato que a gente trabalhava, a gente precisava de uma sede própria, tá?
porque a gente ficava em locais emprestados, né? Então a gente começou dentro da Associação de Moradores lá da Vila União, que era um dos lugares mais inseguros, digamos, de Florianópolis, né? Então a gente ficava dentro da vila. Aí depois que a minha assistente social, eu não sei se isso vai ficar gravado, né? Deixa eu reformular isso. Houve uma questão de insegurança, tá? Com os funcionários. E aí a gente, não, como a gente não pode mais garantir a segurança das pessoas que estão indo trabalhar na ONG, a gente vai ter que sair daqui. E aí a gente foi para uma escola, depois foi para uma escola pública, aí houve ali uma dificuldade por N razões ali, né? Porque a escola toda já tem uma demanda. Aí nós viemos para Jurerê, aí tinha a questão do deslocamento. Aí enfim, essas idas e vindas, e chegava, você sabe, a gente mora em Florianópolis, chegava final de ano, aquela necessidade, né, do turismo e tal, e aí nos pediam, é como se tu morasse num lugar de aluguel que em novembro tu tem que sair. Mas para onde é que tu vai, cara? Como que tu vai começar o trabalho em janeiro, né? Ninguém tá com cabeça para emprestar lugar em janeiro, né? O pessoal tá preocupado com a temporada. Isso era uma das dores, mas dentre outras, né, a gente identificou há esses anos atrás, só para relevar a importância desse tipo de trabalho e eventualmente o que sai. 10 anos depois nós estamos aqui, né, numa área de 10 mil metros quadrados. A gente investiu quase 2 milhões de reais ali. E, assim, atendendo as crianças, sabe? Então, só para mostrar para vocês que às vezes a gente já é um trabalho que eu estou fazendo, mas faz diferença, tá? Então, Ai, que legal. Muito viva, bacana. né? De que, eventualmente, eu sou super a favor dessa relação entre as ONGs e as OSCs, né? E a universidade, porque vocês estão muito perto do que está sendo pensado, vocês estão aí com muita vontade de fazer, né? E a gente está aqui precisando de quem faça, né? Então, eu acho que é um match perfeito, assim. Então, vamos seguir, né? E o que vocês puderem realmente colocar o trabalho e a vontade de vocês para acontecer, nem que seja, vocês vão fazer, vocês identificar um monte de problemas, né? Podia fazer isso, podia ajudar isso, podia ser uma coisa super complexa, mas se vocês fizerem uma coisinha, já está super valendo, porque vocês fazem uma turma do ano que vem faz outra turma faz outra, vocês nos alertam para isso, a gente fica com isso no radar, daqui a pouco está contratando alguém, né, para fazer, porque entende que aquilo ali é bem efetivo, assim. Mas quando a gente tem um monte de coisa meio, sabe? Porque não é muita gente pensando na ONG. Só para contar um pouquinho da minha história para vocês, eu também trabalho, tenho 3 filhos, eu ainda não estou aposentada, né? Eu sou sócia numa empresa que ativamente é uma empresa de assessoria esportiva e sou mais sócia de outras 2 startups de tecnologia. Então, né, enfim, eu vou levando, faço, porque acredito realmente no que a gente está fazendo lá é de verdade. Estou lá há 16 anos, né? O meu filho na verdade são 17 anos, o meu filho mais velho tem 16, eu tive 3 filhos ao longo desse processo. E continuo porque eu acredito que tá dando certo, sabe? E eu acho que não adianta a gente só reclamar e todo mundo tem uma opinião para dar, né? Quando tu vê as coisas acontecendo, porque esses traficantes, porque essas crianças aí que ninguém cuida, porque o cara não tem educação. Tudo bem, eu acho que é legal a gente se posicionar criticamente. Mas vamos fazer alguma coisa, né? Em vez de só esperar pelo governo, o governo tem que fazer, mas a gente também pode fazer. Tu tem um tempo? Se não tem tempo, dá um dinheiro, mas e se não tem, não é agora, mas em algum momento da minha vida eu vou fazer. Né? Eu não acho que todo mundo tem que fazer tudo o tempo inteiro, até porque senão a gente não é população economicamente ativa, né? Alguém tem que pagar as contas. Mas se a gente conseguir, cada um, achar um pouquinho de tempo, ou, não, meu tempo eu consigo gerar mais renda e essa renda eu quero alocar para aquilo, ótimo, né? Não, hoje eu estou num momento de vida que eu preciso né, do cara a cara ali, eu quero ver, ou eu me sinto que eu posso ajudar com tudo que eu sei, alguma ONG aí que esteja precisando, nem que seja para ajudar a servir o lanche, ou não, o que eu sei fazer, que eu posso entregar de melhor, que é o que eu faço no caso, é um trabalho remoto,
que eu coloco à disposição do Asas toda a minha rede de contatos, né? Que é o que eu tenho de mais rico nesse momento agora. Então, as gurias, ontem estávamos lá, uma bobagem, mas elas, eu queria tanto entregar junto com as balas que a gente está entregando para o Dia das Crianças, uma escova de dente e talvez até algo a mais. Eu disse, olha, a minha dentista é maravilhosa, ela é super de dar aula e tal, vou falar com ela, está agendado já uma palestra sobre, né, a escovação Ai, com aham. kits de escova. Então, sabe, são essas pequenas coisas do operacional que eu vou fazendo junto, mas também vendo um pouco assim dessa parte estratégica e tática, digamos assim, à distância, tá? Uhum. Tu acha que vai entrar mais alguém? Eu acho que a Maria Luísa não respondeu. Tá, Então, eu acho que a gente pode continuar com nós três mesmo. Como então vai tá. ficar gravado, depois a gente repassa então pra ela. Bom, Mas mas então assim, incrível. basicamente a história é essa, assim, dando um panorama geral, tá? Então a Aham. gente está num lugar hoje próprio, a gente tem demandas, né? Porque o que eu não queria que acontecesse era que isso se tornasse um elefante branco, né? Sim. Então, pô, conseguimos lá um terreno de 10 mil metros quadrados, segundo o Jean, que era o prefeito antes, né? Quando a Uhum. gente fez essa cessão de uso, porque ele veio por um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Vereadores. Não é o executivo que faz isso, e sim o legislativo. Via um projeto de lei, foi uma cessão de uso de um terreno público por uma entidade privada. Pelo que eles me contaram, foi a primeira vez que aconteceu isso em Florianópolis. Então, o Asas também fazendo história nesse sentido para Uhum. mostrar a potencialidade que existe nas OSCs de ser realmente um braço do governo naquilo que ele não consegue fazer. Então, repassa para essas entidades né, o que ele tem a oferecer, que no caso era só o chão, porque o resto a Uhum. gente tinha. A demanda existia, isso é óbvio, todo mundo sabe, né? As crianças estão aí sem ter um espaço para contraturno escolar, mais do que isso, um espaço de educação e ressignificação de valores. Existia o know-how, né, que éramos nós estávamos há 12 anos fazendo o que a gente vinha fazendo, e tínhamos o dinheiro. O que que o governo precisava entrar? No caso, a gente pediu o chão Um porque, local. né, entendia que se o terreno é da prefeitura que está sem uso, por que Uhum. não, né? Por que Não, não, pra ajudar. né? Uhum. E aí foi o que aconteceu e hoje a gente está lá. Esse terreno, segundo ele, vale 10 milhões de reais, mas segundo o plano diretor, ele não é um terreno que pode ser vendido, né? Então ele é para uso do que a gente está realmente fazendo, mas claro, dentro do plano diretor não existe assim, isso aqui nós vamos dar para a ONG, porque não tem isso previsto em lei. Mas aconteceu a primeira vez de ceder uma área que era para construção de uma escola, um posto de saúde, ou seja lá o que for, que é a ACI que se chama, para uma OSC daí transformar numa área né, de um projeto social. O que mais? Então, essa é a parte, a estrutura física. A gente hoje está trabalhando. A gente não tem um plano que eu acho que seria o ideal, assim, para que as próximas gestões de diretores pudessem executar e eventualmente refinar esse plano, mas diferente de uma política onde cada digamos, executivo que assuma, não, agora arrisca tudo, vamos fazer tudo de novo, Uhum. né? Sim. Então, assim, se a E gente agora? pudesse ir num caminhar, num crescer para cada vez melhor, seria, eu penso que seria o ideal, né? Mas como Depende. que vai chegar num crescer se esse plano não está escrito, né? Então, fica difícil. O que que acontece? Eu sou a pessoa que esteve, né? Eu nunca fiz isso sozinha, tá? Sempre foram várias pessoas dentro porque para a gente ter a Asas funcionando é uma diretoria que tem que ter umas 12 pessoas. Não que elas fossem atuantes, né? Mas assim, eu nunca fiz sozinha. Então, Uhum. ao longo desses 16, a Asas existe há 17, eu tô lá há 16 e meio, vai, quase 17. Eu estive lá contando a história, né? Mas não pode ser fixo, a gente sabe, né? O que vocês estudam não pode ser preso a uma pessoa e a minha memória. Isso, se Sim. tivesse no documento, seria o ideal. Tá. E aí, esse documento bom, a gente projetou asas dessa forma, todo esse espaço é para quê? Para atender quantas crianças, como um plano de negócios, né? Então,
O que se projeta, o que se pensou nessa área lá atrás, onde a gente tem um núcleo de educação ambiental, que não tem nada hoje, né? A pessoa olha assim, não tem nada, mas o que foi pensado? Porque a gente tem um plano, um projeto paisagístico, a gente tem um projeto arquitetônico ali de todo o espaço, com a ideia de quantas pessoas poderiam ser atendidas em cada espaço. E aí a projeção de como que pode melhorar, de fazer a cobertura da área das quadras, fazer a pista de caminhada ao redor, que ela ainda não está pronta, né? Então, se a gente conseguisse documentar isso, ia ser de grande valia, né, para a história, tanto para Aham. saber o que já aconteceu, quanto para daqui para frente, se alguém quisesse continuar esse trabalho. Então, tu diz documentar tudo que já foi feito, a história, e quais são os objetivos e as metas que querem alcançar. Pode ser, né? Não objetivo e meta, mas quando se projetou, né? Tipo, eu comprei um terreno, tá, mas tu comprou esse terreno para quê? O que tu pensou quando foi fazer? Porque isso aconteceu, né? Eu pedi esse terreno por quê? Né? Por que eu queria esse terreno desse tamanho? Na verdade, foi um conselho de pessoas que se chegou à conclusão, tanto se chama REP, Rede de Espaços Públicos da Prefeitura, que é um monte de secretarias juntas, que, junto com o ASAS, se escolheu um terreno que foi esse, pensando, e assim a gente trocou várias vezes projetos para que se chegasse a uma ideia de o que seria o ideal para o ASA. Então, não foi assim, eu pensei porque eu inventei. Não, né? A gente houve uma discussão com técnicos e se chegou a essa conclusão dentro desse formato. Se agora daqui para frente, digamos, os diretores entram, vem mais arquitetos se querem fazer, mas se querem fazer melhor, ótimo. Agora, o que não dá é para a gente mas não precisamos partir do zero, né? Já foi pensado em alguma coisa, vamos partir daqui para frente. A curva de aprendizado ela já está andando, ela já está um pouco mais para frente. Então, daqui para lá. Por isso que eu falo de documentar. Não quer dizer que não possa mudar o que já foi feito. Pode, mas que leve em consideração o que já está. Por isso que eu penso que se documentasse o que já foi escrito, né? Ficaria mais fácil. Bom, aí dali a gente tem a parte operacional, digamos, do ASAS lá. Então, tem essa questão da gestão do espaço, tá? Que eu estou te falando que é um desafio, porque é um espaço de grama, né? Agora terminamos aí um projeto que a gente investiu, eu vou te dizer, não tenho certeza, assim, mas eu acho que uns 50 mil em árvores, tá? Porque é um projeto que também foi escrito com um parceiro lá da Holanda, nosso grande parceiro, que é a Power to Fly. É um projeto de 2 anos, onde a gente queria recuperar essa área, tá? Recuperar do ponto de vista ambiental. Porque quando a gente pegou o terreno, ele tinha muitas espécies invasoras, era um matão, assim, né? Para falar de uma forma que todo mundo possa entender. E aí a gente contratou uma empresa. A gente sabia assim, olha, eu quero entregar algo melhor, né? Porque eu não sou só um projeto social, a gente tem uma responsabilidade ambiental. Como que a gente pode entregar algo melhor? Aí escrevemos um projeto, mas paralelo a isso, essa empresa foi um projeto de aqueles de risco, né? Porque a gente não tinha pago eles ainda, que é a Arboran, uma das melhores empresas hoje de paisagismo urbano. Aham. Conhece? Conheço eles, aham. Que legal. Daí o Paulo e o. É o Paulo e o. Esqueci o nome desse calça dele. Eu sigo eles no Instagram, acho Isso. demais. Demais o que eles Então, fazem. aí eu conheci eles há muitos anos atrás, num evento, e aí eles também foram indicados pela Floran, porque na época a gente estava em contato para saber como que se faz, como que fazia, porque é uma área verde de lazer, que ela só pode ser adotada. Isso vocês conhecem na frente dos prédios, às vezes tem um condomínio que tem um pedacinho de praça, às vezes sobrou um pedacinho de rua, aí isso se adota, né? Porque isso se chama, né, que faz uma adoção dessa área verde. Só que ali era uma coisa um pouco diferente, cara. São 10 mil metros quadrados. Como que, na verdade, dá 8 mil da AVL. Como que ia fazer, né? Uma área tão grande. E a gente também queria garantir que, além da ACI, que vem por 25 anos, essa também viesse, sem que a gente tivesse que todo ano estar refazendo essa adoção. E aí a gente conseguiu, então, mas é isso com muita tratativa, com muitas reuniões, e
passando por todo o processo burocrático dentro da prefeitura para não ficar ponta solta para que ninguém achasse que a gente tinha benefício algum, muito pelo Sim. contrário, né? Foram 5 anos tramitando dentro da prefeitura esse processo. E aí a gente adotou, tá, daí a gente adotou, mas aí a Floran mesmo. Oi, Maria Luísa, seja bem-vinda. Conseguiu entrar. E aí a gente adotou essa área e pediu para a Arborã, então, fazer um levantamento e fazer um inventário florestal. Então, a gente identificou o que tinha antes da gente começar, cortamos o que precisava ser cortado de acordo com o projeto paisagístico e arquitetônico, fizemos a supressão de acordo com a legislação, então estava tudo né, dentro da lei. E pós-construção, a gente fez um estudo para recuperar essa área. Então, o que a gente queria era entregar algo melhor do que a gente recebeu. Então, hoje a gente terminou o plantio. Eu acho que deu umas 200 espécimes, unidades de árvores, de espécies nativas, que foram Nossa. plantadas de um plano elaborado pela Arborã, em parceria com a gente. Então, eu também sou bióloga de formação, a minha primeira formação foi biologia, com ênfase em ecologia, e aí a gente escolheu espécies que para nós eram relevantes, né? Então, a gente fez alguns critérios para escolher, a gente tem uma arquiteta no ASAS também trabalhando, com as crianças também, então eles também participaram do processo, e isso foi para a Arborã escolher fazer essa lista de espécies, mas a gente estabeleceu que queria com fruta, com flor, com sombra, né, de uma certa forma estética e de relevância ambiental. Então ele foi com esses critérios, estabeleceu e escolheu as espécies, e aí nós compramos as mudas em parceria com esse projeto e com a Carbon Free, que daí foi a cereja do bolo, assim, foi muito legal, porque essa Carbon Free é uma empresa que presta serviço para empresas que queiram compensar a sua pegada de carbono, né? Então, eles vendem créditos de carbono. E o espaço que foi plantado foi o Asas, né? Uhum. Então, foi um projeto, assim, que a gente Incrível. orgulho, assim, Compensou uma coisa com a outra, incrível. né? Então, assim, aonde que vai ser compensado? Claro que a Carbon Free, ela trabalha em áreas de proteção ambiental, o que é muito legal e não se tira mérito nenhum, não é, a gente não está competindo com isso. Mas para provar que também uma OSC que recebe uma área da prefeitura sabe cuidar e sabe Uhum. fazer, vai entregar algo melhor, porque a gente tem responsabilidade, né? Ninguém Sim. está numa ONG brincando, né? Eu não estou lá para mandar concretar tudo e dar aula de educação ambiental numa sala com ar-condicionado, né? Não faz Uhum. sentido isso, não é? Eu não estou ganhando nutrição, por que eu vou fazer de conta, né? Então, com Sim. certeza, a gente vai fazer de verdade, né? E foi o que a gente fez, a gente entregou algo realmente de verdade. E é isso, gurias, então, e gurices, essa é a parte da sede, né? E aí a gente parte para a operação. E aí, a operação, assim, eu posso passar uma hora aqui contando e falando para vocês, porque tem toda uma demanda social ali das nossas crianças, né? Elas são crianças que vêm de situação de vulnerabilidade social, vêm de comunidades que estão com muita. Tem uma questão da segurança muito importante. Nem não é uma questão econômica, mas é uma questão de vulnerabilidade social, né? Muitas vezes o agressor está dentro de casa, ou é um Uhum. vizinho, ou é o ambiente que ele está. Ele sai de casa de um ambiente seguro, mas ele tem que andar na rua e pode ser aliciado na frente da escola, né? Pelo tráfico, seja lá o que for. Então, é sobre isso que a gente fala, tá? Essa operação. Aí vocês perguntam alguma coisa. Eu não sei se tu já quer entrar nas Deixa eu ver. perguntas ou eu vou te contando Eu assim. acho que tu já respondeu até. ah, Nossa, já respondeu bastante. Deixa eu fazer Uma um limpa. filtro aqui. Eu vou pegar um carregador, tá? Tá bom. Eu acho. Tá, isso aqui ela já respondeu. Missão, visão e valores também. Fatores fora do controle de gestores dificultam a gestão. Tá, isso aqui. Deixa eu resumir um pouquinho as perguntas. O que dificulta a gestão? Os mais críticos. Repete.
Thiago, tu tá conseguindo gravar, né? Sim, tô gravando a tela aqui. Perfeito. E o que facilita? Bom, eu espero que esteja gravando. Tá parecendo que tá. Ai, eu também. Ô, Tiago, mas eu tenho a transcrição Ah, aqui, isso aqui salva, né? Daí qualquer coisa vocês vão ter que é? ler 3 páginas de PDF. Ai, mas tá ótimo. Tendo conteúdo, a gente dá um jeito. Dá um jeito depois, né? Mas a Claro, a gente tem gravação e a aquele transcrição resumo. ainda. Coisa Isso. boa. Internos. Consigo resumir as perguntas ali, aquelas que eu te falei que vai até a J. Aham. É, basicamente, o que falta agora é só o que dificulta a gestão Uhum. de fator interno ali dentro do SC e o que Uhum. dificulta de fator externo. E Tá. o contrário, o que facilita Tá. interno e externo. Tá. Se vocês me perguntarem hoje para eu fazer um organograma da instituição, eu ia contar para vocês assim, olha, do ponto de vista estratégico, eu tenho a diretoria executiva do ASIS, que é presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de eventos. Acho que são esses, são 5 cargos, tá? Isso é diretoria executiva, que supostamente, então, trabalha como um prefeito, assim, seus secretários, gasta. E esses livros, o resultado, né, os extratos e tal, isso tem que passar para um conselho fiscal, que tem mais lá, umas 4, 5, não sei se é sempre o dobro, tem 4 e 4 suplentes, né? 4 Uhum. que são e 4 suplentes. O que acontece? As pessoas não, elas, quero falar de um jeito que não soe negativamente. Elas não são de fato, porque elas ajudam asas, porque se eles não prestassem os nomes, a gente não existiria, né? Uhum. A gente precisa ter 5 no conselho executivo e 8 lá no fiscal para o asas existir, para ter o CNPJ, o cartão a cada 2 anos. Mas é difícil para nós, que talvez isso já seja um fator externo, eu acho, é trazer 13 pessoas que de fato façam o que está previsto no estatuto, fazer o seu papel, né? Uhum. Então, o que, que o Conselho Fiscal. Tá, vai que os 4 suplentes não precisariam fazer, só os 4 que são os efetivos ali do cargo do fiscal. Deveriam, né, tipo, receber e tal. Tá, mas eles não recebem também porque a gente nem envia. Mas por que, que a gente não envia? Ah, porque também não faço aqui dentro. Mas aqui são tão poucas pessoas que trabalham que a gente não dá conta. Então, assim, hoje, com um pouco de conhecimento que eu tenho de administração, eu diria que falta um pouco dessa visão de administração mesmo, de gestão para a ONG. Porque o que, que a gente tem hoje? Eu tenho um fotógrafo, tenho uma artista plástica, tenho uma psicopedagoga. É isso, são essas 3 pessoas e mais eu, que no caso eu sou a única que tenho pós-graduação em administração, né? Fazendo a gestão, Uhum. entendesse? Aí quando a gente, claro, e assim, ó, cada um faz o seu melhor, e eles são muito bons no que eles fazem, cada um deles. Mas, digamos, esse fotógrafo é um que tinha empresa, né? Então ele tinha um pouco mais de visão, assim, do mundo de negócio, assim, tal. Mas o que, que eu quero dizer? Porque existe o papel previsto no estatuto, que é o que diz o que o presidente faz, o que o vice-presidente faz e tal, que a gente tem que vestir esse chapéu e executar essa função, certo? Uhum. Isso não acontece, a gente faz de tudo um pouco. E aí, então, falta um pouco dessa parte. Eu até já pensei numa forma de resolver, convidei o nosso contador, isso trocando uma ideia com ele, assim, que era para ele vir dar uma palestra para formar esses diretores. Porque ninguém precisa nascer. Como que as pessoas vão saber? Se vocês hoje fossem ser presidente de ONG, vocês iam saber o que vocês têm que fazer? Pois vocês estão né, no meio do curso de administração, já deveriam saber mais que nós, por exemplo. Mas também não saberiam. Como? Porque a pessoa não tem formação na área, ninguém tem. É muito difícil de achar alguém com uma formação na área de OSC para poder saber. E Sim. quem que faz isso? Então, a gente pode fazer isso internamente, né? Então, cria esse momento, esse processo de a cada, porque a gente tem uma gestão a cada 2 anos.
Nem que fosse uma vez a cada 2 anos, né? Então, para esse novo grupo que está entrando, essa formação. Uma formação de 1 hora, 2 horas, 3 horas, seja o que for, mas que de fato a pessoa aprenda, entenda, leia o estatuto e tire as suas dúvidas sobre o que é esperado desse cargo, tá? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, que era uma proposta já antiga que eu tinha feito lá para eles, é a gente poder fazer uma gestão por projetos, né, dentro do ASAS. Que é o que? A gente definir grandes projetos do que estão acontecendo lá, e isso eu consigo ter uma visão bem clara. Tipo, projeto do lanche. Tudo que envolve, sabe? Dá um trabalhão do caramba. Previsão de compra, cardápio, passa pela contratação da moça da cozinha, falar com as crianças se eles querem participar para fazer, para provar, para dar palpite se o cardápio tá, sabe? É tanta coisa. E aí isso vai assim, um faz um pouco, outro faz um pouco, daí eu faço, daí o meu colega também faz, daí a gente está fazendo junto, daí ele conversa, daqui a pouco a gente está com 2 nutricionistas, sabe? Sim. Então, parece que assim, a gente não está conseguindo organizar, digamos, né? E aí o que eu pensei? Bom, se a gente faz uma gestão por projetos, uma pessoa vai concentrar as informações. Não quer dizer que essa pessoa tem que fazer. E aí vocês entendem bem, né? Vocês já devem ter tido essa disciplina de projetos. Já? Sim, que daí vai formar um time para cada projeto, tu disse. Não necessariamente, que a gente não tem tanta gente assim, né? Tipo, vai Mas botar... os responsáveis, assim. Isso. Porque daí eu tenho um gestor que ele vai estar com a informação. Olha, quem que é? Não, quem que é? E aí isso a gente pode criar uma ferramenta lá no Trello, por exemplo. Aí eu tenho aquele lá, né, aquele cartão lá, o quadro daquele projeto e tá tudo lá dentro. E se alguém entrar, a informação tá lá. Quem é o nutricionista? Tá lá. Pelo menos o gestor do projeto vai saber. Agora eu tenho um amigo que quer doar, sei lá, agora a gente tá recebendo couve-flor pro caramba, assim, a gente não tem mais couve-flor, eu queria passar poder de uma confusão. Cara, mas só que não tem ninguém, entende? Aí fica aquela coisa do... Enfim, eu acho que a gestão por projeto era uma coisa que talvez funcionasse. Uma ideia boa. E é diferente da parte, digamos, mais... da gestão da ONG. Não sei como que eu vou explicar isso para vocês, mas é que a gente tem essa diretoria executiva com o presidente, vice-presidente, diretor financeiro que tem que aprovar e tal, que é uma coisa. Mas não necessariamente o presidente tem que ir no brechó. Sim. Por exemplo, entendesse? Porque não é o papel do presidente ir no brechó vender coisa. Quem que é a brechó? É o gestor lá do projeto brechó. O gestor do projeto brechó, ele vai definir a equipe dele, vai ver quem vai trabalhar no dia, se ele quiser ir também ele vai, porque também não necessariamente o gestor do projeto tem que estar na operação, mas isso não tem muito a ver com a gestão da ASAS. O que acontece na prática? As pessoas vão ser as mesmas, mas na hora que eu divido e estabeleço, organizo, as pessoas sabem o que fazer, seguem um plano e nas reuniões reportam o que está acontecendo, compartilham com o resto e durante a semana toca a atividade, né? Com os funcionários, que daí a gente tem, né? Eu tenho já no ponto de... A gente desce da estratégico lá pro tático, né? Então eu tenho a gestora operacional, que é a Daiane. Abaixo dela tem uma assistente social e uma coordenadora pedagógica. Aí a gente parte bem para a operação. A gente tem todos os oficineiros, que a gente tem 6 oficinas por semana. Tem 2 educadores sociais que trabalham em turnos opostos, então que fica, né, o educador social fica o dia todo. E temos o pessoal do apoio ali, que é a da limpeza e a da cozinha. E aí temos os voluntários que transitam em todos os projetos, que daí cada um está alocado numa função, né? Tem uma voluntária lá que ajuda para... tem um dia só que ela vai ajudar então, e é isso. Então a gente tem esses voluntários em geral, mas a equipe, eu acho que é essa, que eu acho que era uma das perguntas também, né? Isso. O trabalho. E dentro desse, já que a gente está falando já dessas opções de gestão, tem alguma coisa que tu acha que te ajude, facilite a uma pessoa? Deixa eu até ver o que a gente botou aqui para ajudar a responder essa. Que
facilite, vocês usam algum aplicativo de finanças já? Algum programa? Ou alguma coisa de comunicação interna entre vocês? A Não? gente usa o WhatsApp, grupos de WhatsApp, então a gente tem infindáveis grupos, 50 grupos de WhatsApp. A gente eu tentei implementar um Trello há um tempo atrás, mas Não deu? eu acho que talvez, não sei, se tivesse mais treinamento, assim, Pra aí até usar o sistema, né? é, Dá pra gente ver de já botar um Trello já personalizado pra vocês, sabe? Eu vou pensar em alguma coisa, porque se for tu já chegou a falar com eles sobre ser por projetos? Eles acham essa ideia boa? porque assim, ó, quando tu fala com pessoas que não têm muita formação na área, Eles não entendem muito o que tá falando, né? parece que assim, eu conheço a palavra projeto, mas Uhum. eu, sabe, tipo, vamos lá e vamos fazer, É, né? vamos fazer e deu, Sabe? Então, Tá. não sei, eu acho que se outra pessoa se falasse, assim, ou pelo menos mostrasse, talvez eu não tenha sabido mostrar a validade, né? Tipo assim, o que que a gente vai ganhar com isso? A gente perde um tempo se organizando, né? Uhum. Mas o que que a gente vai ganhar? Digamos, um retorno que eu sempre recebo é assim, a tua teoria é linda, mas na prática tu sabe que não é assim que funciona, Ai, uhum. né? Então, não, talvez eles estejam certos, eu que não sei mesmo, né? Não sei, pode ser que seja, mas aí realmente eu não tô lá no dia a dia, né? Mas assim, se a gente deixar o troço bonito, assim, né? Como eles dizem, na teoria, talvez, eu não sei, Melhor tá? na Mas prática. tu tá perguntando para mim, eu tô dando a minha opinião, Não, então perfeito. Tá é essa, ótimo. Mas é tá? que é um pouco. Quando a gente quer implementar mudança, sempre tem umas barreiras mais difíceis, né? Tipo, as pessoas são meio fechadas. Eu acho que também é um pouco de Da- não conhecer, É, né? é. Talvez O medo também do novo, de não saber o que aquilo vai ser. de dar o É, trabalho, assim, né? Mas o costume, né? A pessoa tá acostumada de um jeito e não quer mudar. Pode ser de estar acostumada a só ir tocando, assim, né? Mas aí, como eu consigo identificar, cara, isso aqui tá acontecendo, a gente tá batendo cabeça porque a gente tá fazendo a mesma coisa. Deixa eu fazer esse projeto e tu vai lá e faz outro, cria um outro projeto, né? Então eu vejo realmente eu vejo que funcionaria, por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Agora, como implementar, daí eu já não consegui, eu uhum. também tenho muito tempo, sabe? Porque uma coisa é se fosse meu trabalho full time, né? Aí, Sim. eu ia adorar poder receber Gente, e a poder Juliana falar. trabalha tem 2 empresas, tem 3 filhos. É isso, né? Eu tenho 3 empresas. Uhum. 3 empresas, 3 filhos. E a gente incomodando ela pra responder. Absurdo. Imagina, gente, eu adoro e é só por isso. Mas é que assim, ó, é tão bom, é legal que isso aconteça, porque eu sei que lá na frente alguém vai colher frutos. Eu não sei se eu vou continuar no Asas, mas eu sei que sempre, sabe, a gente está plantando juntos aqui. Com certeza. Então, é para nós e é para vocês, porque eu sei quanto isso é importante durante a graduação, assim. Então, Ai, assim, esquece essa parte aí, né? Vamos lá, tá, mas vamos lá. tá? Já respondeu, acho que de ponto crítico, então esse é um ponto criticíssimo, assim, tipo, já anotei aqui. Eu posso Uhum. te dizer, então, que o que facilita a tua gestão, assim, dentro da OSC é os teus contatos, então, com as A empresas minha, sim. privadas. Esse é Uhum. o ponto mais positivo, assim, pode Do dizer. meu, sim. Uhum. Tá. E o relacionamento com empresa privada e com o governo, então, é um relacionamento que tu acha que é bom? Ou com o governo é um pouco mais fechado? O governo, eu diria a prefeitura, né? Não, o governo é aberto, tá? Eu acho que é uma questão de posicionamento e a gente tem acesso também a empresas privadas, mas claro que se a gente está organizado para apresentar um trabalho, para apresentar um projeto, as empresas estão prontas para receber. Mas antes Uhum. da gente pedir, a gente tem que saber o que que é, né? Então não Sim. adianta dizer assim, né? Que eu vejo muito, assim, muita associação de mulheres, me dá 50 mil, me dá 10 mil, não, tudo bem, te dou, mas para que que tu quer? Eu Uhum. vou te mandar um projeto. Tá bom. Aí tu espera, tu senta e espera. Tu acha que vem projeto? Não vem projeto. Uhum. Né? Então, para quem está preparado e quem faz, o acesso existe. Mas é para quem realmente quer fazer, né? Mas aí, para isso, claro, eu estou aqui operando, eu teria que ter mais uma equipe trabalhando, organizando o projeto para poder trazer mais dinheiro ainda, né? E eu acho que isso falta dentro do Asas, tá? A gente não tem pessoas disponíveis. Agora está começando uma nova gestão, dia 14 de novembro nós temos a nossa assembleia
Tá entrando, eu acho que vai entrar bastante gente boa. Espero que de fato eles assumam os seus papéis, mas que eles consigam montar os seus times. E aí sim, dentro daquela ideia da gestão de projetos, vai funcionar, porque daí a gente vai tendo uma capilaridade muito maior dentro da sociedade aqui. E aí, se cada um faz um pouquinho, mas tem um gestor que está chamando Puxando. essas pessoas, e esse aqui está dentro do ASIS, que está unindo tudo, aí funciona. Agora, o que não dá é 2, 3 aqui tentando, sabe? Que é o que a gente faz. Aí tu vai dizer, o Segurando as governo é pontas. fechado. Cara, o governo é fechado porque a gente também não tem pernas para chegar nele, né? Então, mas se eu tivesse um projeto bacana, pudesse dar um retorno, né, para as empresas, que é o que eles querem. Talvez aparecer em redes sociais, né, ou ter um pouco mais de, né, aparecer na mídia, né, se a gente tivesse uma assessoria de imprensa melhor, talvez isso desse um retorno maior e aí, de fato, a empresa ia querer investir mais, sabe? Sim. Ai, muito Mas a bom. gente tem acesso, eu acho que o acesso a gente sabe mais ou menos, mas claro, é com trabalho, né? Não dá para dizer, é fácil. Não é nada fácil. A gente às vezes tem que bater em 30 portas para conseguir, mas com mais gente a gente conseguiria, eu acho. Perfeito. Realmente, com mais visibilidade, vocês iam conseguir mais doações. Até porque as empresas ganham benefício fiscal também ajudando, né? É que daí tu tem que estar inscrito em projetos, tá? O benefício não é assim só do EI, não. A gente tem que estar inscrito com um projeto de renúncia fiscal. Aí apresenta para essa empresa, que daí ela vai abater, né? Então não é Ah, só tá. doação, Não, é, é só doar. é, Hum, perfeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. tá, pode olhar aí. Que já vimos que facilita os pontos críticos. Já vimos o organograma, então, que fechou ali com as pessoas de apoio, né? Começando com os diretores. Ahn, Ó, já aproveitando o embalo das 3 empresas, se precisar de advogado é só avisar, tá? Ah, tu é advogado também? Não, ainda não, tá? Sério que você está fazendo as Mas duas? já tô terminando, tô no último semestre, só falta o Ai, que TCC. legal. Sério? E que área que tu vai atuar? Já sabe? Eu diria que direito privado mesmo. Não sei Aham. em que área específica, mas acho que tudo. É que eu, Sério? eu tô no escritório ali já tem 3 anos. Qual é o que tu tá? O do Dr. Pitzka, não sei se a senhora conhece. Não conheço esse É nome. Natal Spiller e Bonassis Pitzka. É aqui no centro. nossa, esse É sobrenome aonde? difícil. Aqui no centro, Ah, na tá. Rio Branco. Entendi. Legal. Ah, já vou anotar aqui então, que sempre tem alguma encrenca ali que tem que dar, às vezes só uma perguntinha assim, né? Sim. Aham. Pode chamar, que é muito bom no jurídico. Pergunto sempre. Ah, é. Juliana, eu acho que conseguimos matéria assim para todas as perguntas, até mais. Acho que a nossa apresentação vai ficar bem Ok. boa assim. E a gente vai tentar então pegar esses pontos que tu falou e tentar achar algum diagnóstico, uma soluçãozinha. Tá, E eu vou te mandando atualizações ali no WhatsApp, tá tá? bom. Queria te agradecer pelo tempo, que Imagina. eu sei que é difícil, já usamos uma Ai, hora aqui. desculpa. Aham, É. sim, desculpa não ter respondido antes, Rapaz, mas é bom assim a conversa mesmo, né? Porque daí a gente esclarece até eu sim, entender melhor o que bem vocês melhor. Sim, a precisam, né? compreensão é muito melhor. É, os outros entrevistados que eu fiz, eles Aham. preferem mandar áudio no WhatsApp, porque daí manda não é certo, dirigindo, limpando a casa, fazendo uma coisa. Aí eu sempre dou como primeira opção, pode mandar Ah, por sim, áudio, sim. mas eu Aham. também prefiro que seja uma troca, até porque aí eu também consigo sintetizar melhor o que tu tá falando, Sim. Uhum, que às vezes a sim. interpretação de texto não ajuda, né? Sim. Ai, não, o texto do WhatsApp, gente, É é, terrível, é é difícil, né? É. Eu acho isso. que a gente ainda vai ter muito problema com isso, né, doutor advogado? Porque, meu Deus, né? Como as pessoas podem mal interpretar, né? Tu vai ler uma coisa, Com Um certeza. ponto faz a diferença a absurda. entonação, a falta de entonação, né? Aham. Mas Mas então tá, então, gente, é isso. obrigada, tá? Sucesso. E quando que é a apresentação? Ai, fiquei até arrepiada, ó. Ah, Não sei exatamente quando que é. É uhum. final de novembro. Vai ser ali Tá, entre
dia 25 de novembro, 30. Já vai ter passado a assembleia. Eu vou ficar curiosa pra saber. Tá bom, tá bom. Me conte. E conte, eu sim. acho que é isso. Daí depois a gente Então tá. manda o material pra ela, viu, gente? Isso, Tá bom, pode me deixar. manda então o dia da apresentação pra eu pensar em vocês lá. Tá bom? Claro, Beleza. pode deixar. Obrigada, bom? Juliana. Obrigada. Muito Tchau. obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, Obrigado tchau, pelo tchau. tempo. Prazer. Prazer, tchau, tchau.